Olá, estamos começando agora mais um Pinceladas no Texto e o texto desta semana é A Amazônia Excluída, texto de Augusto Barreto Rocha, que está aqui conosco para bater esse papo a respeito do assunto que ele trata no artigo publicado no Amazonas Atual desta semana. Augusto Barreto Rocha fala da questão da sustentabilidade e diz que esse termo ele é percebida como um tripé, né, que é sustentabilidade econômica, social e ambiental. Mas, quando se trata de Amazônia, a gente tem aí apenas um desses pés, né, não um tripé, mas um pé apenas, ou é econômico ou é ambiental. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muito bem-vindo aqui, Augusto Barreto. Olá, Valmir. Obrigado pelo espaço, pela conversa novamente. A ideia desse tripé vem da ONU, do relatório Brundtland, e a ideia dele é que, para ser sustentável, tem que ter os três, né? Econômico, social e ambiental. Isso, de certa forma, já foi um avanço, porque até 92 isso não era muito pensado. As pessoas pensavam só no econômico, e aí destruiu muito do meio ambiente. Então, colocar o tripé social, econômico e ambiental é algo muito necessário. Aqui na Amazônia a gente fala muito do termo, mas não usa, não faz. Fala-se muito, por exemplo, da rodovia BR-319 e se dizia não asfalte, porque não é sustentável. Mas claramente asfaltar é economicamente interessante. Claramente não asfaltar e deixar a estrada pela metade destrói o meio ambiente. A história diz isso, é só ir lá e ver o que está sendo destruído. Por outro lado, o social fica de lado. Ninguém pensa no social nunca. Ou você usa uma desculpa ambiental para não fazer infraestrutura na Amazônia, para não fazer nada, ou usa uma desculpa econômica para destruir de qualquer jeito. Destruir retirando mineral, retirando peixe, retirando tudo, e sem nenhuma compensação social razoável, sem nenhuma compensação sistêmica razoável. Então, o olhar sistêmico é que é o grande desafio para a nossa região. Essa questão da BR-319, que o senhor cita no texto, essa discussão vem desde 2003, eu me lembro, o primeiro governo do presidente Lula. Marcos Barros era o presidente do IBAMA, um amazonense, né? Professor, ex-reitor da UFAM, que foi presidente do IBAMA, e desde aquela época se discute essa questão do asfaltamento da BR-319 e esbarra sempre nessa questão ambiental, né? E recentemente a ministra Marina Silva falou exatamente desse tripé, né? Ela disse que para fazer o asfaltamento da BR-319 tinha que comprovar a viabilidade econômica, a viabilidade social e a viabilidade ambiental. Como é que o senhor encara essa questão, professor? Eu encaro que era super necessária a BR-319, fundamental, do ponto de vista econômico era bem visível que ela era viável. Do ponto de vista ambiental sempre foi a dúvida, e essa dúvida precisa ser sanada com engenharia, e não apenas com dúvidas e mais dúvidas e questões infinitas. A engenharia ela é muito objetiva, tem que chegar no fim, uma conclusão. E a rodovia precisava ser feita. Os questionamentos da ministra Marina sempre me pareceram muito pertinentes. O grande desafio é que quem fosse ministro dos transportes ou dos órgãos de engenharia, do DENIT, ou aqueles responsáveis por fazer o projeto, tinham que responder às questões dela. A gente via um maniqueísmo exacerbado, tolo, que era dizendo a Marina é contra, como se o mundo fosse assim, de pessoas contras e a favor. Santo Agostinho já discutiu isso há bastante tempo atrás, sobre esse maniqueísmo, não faz muito sentido. A dinâmica é nem onde nós somos santos, nem onde nós somos pecadores completos, e o mundo também não é assim, preto e branco. O mundo de uma grande diversidade. No dia que o Estado brasileiro tomasse a decisão política, eu quero fazer a rodovia, que é o que se tomou agora com o grupo de trabalho, eu decidir fazer a rodovia porque é importante para o país, ela vai ser feita. É só responder a pergunta da ministra, pergunta coerente, consistente, respeitável. E o meio ambiente? E aí, como é que se faz com o meio ambiente? Trabalho de engenharia, o projeto apresentado
tem uma solução para enfrentar a questão ambiental. Vocês podem colocar no vídeo aqui, eu fiz uma análise de 1 hora, do link aqui abaixo, depois de publicado, né? Eu fiz uma análise de 1 hora com alguns alunos da universidade sobre o projeto que foi feito, para quem tiver paciência de assistir a 1 hora de leitura de documento, discutindo cada pedacinho do documento, o que tem de bom, o que tem de ruim. Mas o fato é, a rodovia sempre foi claramente economicamente viável, mas faltava os técnicos demonstrarem de maneira total para os técnicos do meio ambiente que estavam cuidando também do meio ambiente. Não é só chegar e colocar asfalto. Como é que ficam os cursos d'água, como ficam as tribos indígenas, como é que ficam os animais que atravessam a pista, como não ter o efeito espinha de peixe ao longo da rodovia, que é o que aconteceu em várias outras rodovias na região amazônica. Então, olhar a Amazônia tem que ter um cuidado especial. A gente está numa área super sensível, enorme, que o equilíbrio econômico é muito desafiante. E o equilíbrio social também é muito desafiante. O projeto ainda padece de vários problemas, mas a gente vê o ambiental respeitado e a gente vê claramente o econômico respeitado. Mas um dos pontos fracos do documento é que cadê o social? Lá está entregue o problema econômico, o problema ambiental. Lá continua não entregue a questão social. Como é que a gente vai fazer um ponto de observação da floresta? Como é que a gente vai ter um instituto de pesquisa do INPA, ou da UFAM, ou da UEA, ou, enfim, da FUNAI, dentro da área das reservas ambientais que tem ao largo da BR-319? Como é que a gente vai botar pontos de estudo para entender melhor a Amazônia, para entender melhor do homem da Amazônia, como ele vive e como a gente pode aumentar o desenvolvimento humano sem afetar os aspectos antropológicos de uma maneira muito invasiva? De fato desolador. A gente está no século XXI, 2024, e a gente segue uma discussão unilateral, puramente econômica, unilateral, puramente ambiental, que de fato para mim sempre parece um ambiental meio falso, um greenwashing, como os americanos chamam, e no máximo a gente chega no encontro disso agora do econômico com o ambiental. O Saci tem agora 2 pés, né? O banquinho, o tamborete tem agora 2 pés, mas continua sendo tripé. O social continua negligenciado. E um banco com 2 pés não se sustenta, né? Não dá. Não dá. O tamborete, nosso caboclo já sabe, o tamborete ele não pode ficar só com 2 pés. Agora, o senhor fala dessa questão ambiental e do social. Isso sempre foi um problema, e no texto o senhor fala da ausência do Estado. A ausência do Estado é talvez o principal fator que precisa ser corrigido aí nessa questão da Amazônia, do desenvolvimento sustentável? Me parece que sim, porque o Estado ele tem um papel constitucional. Estamos em um ambiente regulado por uma Constituição, e na nossa Constituição diz que as regiões periféricas devem receber estímulos, incentivos, apoios para a redução continuada da desigualdade regional. Então, redução continuada da desigualdade regional significa que nós precisamos receber mais recursos que as demais regiões do país. E para citar a questão da infraestrutura, que é a que mais me toca, como assim? Não há nada. O que é que há de investimento de infraestrutura na Amazônia de maneira substancial? Se a gente pega um plano secular, a gente teve aquela loucura da Transamazônica, que saiu destruindo a floresta de qualquer jeito, com todo tipo de impacto, sem pensar nas questões que não abertura e ocupação do espaço. Nós tivemos a BR-174, que nos ligou com o norte, e não com o lado correto. Nós tivemos o porto público que tínhamos em Manaus e deixamos de ter. Nós tínhamos o aeroporto administrado pela Infraero, que foi concedido por uma empresa francesa, e todos nós sabemos que não está dando assim tão certo esse processo de concessão, basta passar pelo aeroporto, não precisa ser nenhum especialista. E o que mais? O que mais foi feito? A 319 foi abandonada desde então, os terminais precisaram ser privados para os portos de Manaus, e os aeroportos de interior? Voos de Porto Velho para Manaus, Porto Velho, Manaus, Porto Velho, com grande frequência custam R$11.000, R$8.000, enquanto em período semelhante, tem até um texto meu do Amazonas Atual sobre isso, pode colocar o link depois aqui também, tem uma conexão na mesma data, Manaus, Lisboa, Manaus, R$5.000. Então, R$7.000, Porto Velho, Manaus, e Manaus, Lisboa, 5.000. É claro que a conta dos voos da Amazônia não é baseada
na estrutura de custo, na distância ou na quantidade de passageiros. Ela é baseada puramente na maximização da lucratividade das companhias, por mais que isso reduza muito o transporte da Amazônia. Então, falta o Estado, falta o regulador regulando. Isso tem uma outra questão no texto, que é, o senhor fala assim, a destruição lenta ou acelerada da floresta se dá pelo não obedecimento das leis. Essa questão da lei, né? Nós temos leis que protegem o meio ambiente, leis que a própria Constituição, que diz que o Estado é responsável pelo social também, né? Por garantir o atendimento da população brasileira, na questão da saúde, da educação, segurança pública e tudo mais. E a gente não vê isso, né? Então, a desobediência da lei é um dos fatores principais de degradação ambiental também. Sim, porque está tudo posto. É uma questão de obedecer a lei. A gente tem as condicionantes, só que não se faz o enforcement, né? Não se faz o policiamento. Fazer valer a lei é uma coisa que não se faz. Se a gente observa, por exemplo, as queimadas do ano passado, grande parte daquelas queimadas não era queimada do ribeirinho plantando roça de macaxeira. Não era essa a questão da queimada que tomou conta de Manaus. Era queimada, grilagem, enfim, um tipo de destruição super danosa para a região amazônica, ocupando terras da União, ocupando reservas, ocupando uma série de áreas e parecia tudo normal. Por mais que a cidade estivesse daquele jeito, a gente convivia com aquilo no ano passado como se fosse normal, como se fosse natural. Não é natural. A gente tem um monte de evento na Amazônia que não é natural e a gente faz de conta que é. A gente olha e deixa para lá. Vai se habituando como se fosse normal. Não é normal. Houve a dragagem do rio no ano passado e ela não serviu para nada. Hoje se fala de novo em dragagem. Ora, a gente tem que aprender alguma coisa com o erro do passado. Se dragou e não funcionou, por que eu vou dragar de novo? Como assim? Qual a razão de repetir o erro? A gente repete muito erro na Amazônia. E aí volta aquela questão, né? O não cumprimento das leis é também um problema de ausência do Estado. Sim, e é um não cumprimento deliberado. Eu não consigo acreditar que é um não cumprimento aleatório, ou não cumprimento por falta de vontade. Não cumpre porque não interessa cumprir, ou porque não tenha prioridade nesse assunto, ou porque tem outras prioridades. Ou seja, qualquer um dos motivadores do não cumprimento, todos eles são negativos, né? Todos eles, em alguma medida, têm problemas. Há fundos destinados à Amazônia que o recurso vai para outro lugar. Há benefícios que o recurso vai para outro lugar. Como assim o Amazonas recolhe mais imposto federal do que recebe de investimento? Como assim? Se metade dos municípios estão com IDH abaixo do IDH do pior caso africano, se a gente pegar o pior país africano, a gente vai ter municípios da maior parte do interior do estado do Amazonas com IDH menor que o pior caso africano. Tem um texto meu que trata disso também, a gente pode colocar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Professor, tem uma outra frase aqui instigante no texto que é o seguinte: não discutimos a sustentabilidade na Amazônia, apenas discutimos como nada fazer ou apenas como aproveitar sem compensar a sociedade ou a natureza. É uma discussão para não fazer nada. A discussão da BR-319, nesses 20 anos da tua fala, nunca foi uma discussão para fazer. Porque quando um governo decidiu, vou fazer, como se decidiu no governo atual, ele está fazendo, ele fez um plano de trabalho e vai fazer, cumprindo toda a lei, cumprindo todos os requisitos. E olha que ele está negligenciando o social. E tem gente ainda que diz que é um governo de esquerda, enfim. Não tem como. É uma solução de enfrentamento de um problema histórico. Quando se quer fazer, se faz. Agora, quando não se quer fazer, a gente fica na conversa sem fim. Fica dialogando, conversando. É uma ótima técnica para não fazer nada. É uma técnica fantástica. A gente conversa e conversa e nunca conclui nada. Por isso precisa ter tempo e concluir os assuntos. Então, essa questão da proteção ambiental é uma mera alocação de recursos para outro local. Vamos tratar da rodovia da morte, é super importante a rodovia da morte, e vamos proteger a Amazônia. Então, a gente leva recursos de rodovias lá para a BR-101, lá para a rodovia do Sudeste,
porque lá é a rodovia da morte, aqui é a rodovia que vai destruir a Amazônia. Então, as discussões são capturadas pelo emocional, e não como discussões de redução da desigualdade regional, de enfrentamento dos problemas. Qual a pauta nacional para corrigir a infraestrutura da Amazônia? Não há pauta, a gente segue sem essa pauta, como se a Amazônia sequer fizesse parte do país. A gente ainda está, talvez, no processo de integração do Grão-Pará com o Brasil como um todo. A gente está ainda numa época histórica bem antiga, que precisa ser superada para que a Amazônia entre na República, não só como contribuinte, mas também como alguém que recebe recursos. Bom, então é esse o nosso Pincelada no texto de hoje. Você pode conferir esse texto no site Amazonas Atual, a Amazônia Excluída, do professor Augusto Barreto Rocha. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, professor. Valeu, um abraço, tchau.